Se essa história não lhe pareceu política, acredite, ela é puro suco de política. É também uma história diretamente ligada ao início de um grande racha no liberalismo que ocorreu em meados do século XIX. E é a história de uma tragédia produzida por uma profunda incompreensão da vida. Uma história que é a cara desse momento do século XXI em que vivemos. A morte de Bruno da Silva Teixeira, de 26 anos, por completa exaustão. Uma morte inspirada pelos ensinamentos do coach Pablo Marçal. Bruno, que trabalhava em uma das empresas de Marçal, não estava habituado a correr longas distâncias. E no último dia 5, ele foi desafiado por colegas de trabalho a fazer uma corrida à noite. Aliás, não uma corrida de leve, tá? Uma maratona, 42 quilômetros. Pelas coisas que o Bruno falou nos vídeos que gravou durante o trajeto, dá para entender a linha dos ensinamentos de Marçal. Acho que não cabe publicar nenhum dos vídeos aqui. Eles são duros de ver. Mas olha essa fala, entre aspas. Tive que parar ali atrás para arrumar meu tênis que estava apertado, estava formigando o meu pé. Aí a galera foi e eu fiquei. Na vida também, o cara que você pegar como referência não vai te esperar. Ele vai fazer o que ele tem de fazer. Depois, irmão, você tem que se lascar para alcançar ele. Alcancei, estou aqui. Tive que dar mais gás. Então, se você tem um cara de referência, não espere ele deslanchar na sua frente. Bruno sentiu uma dor no peito antes de terminar a prova. O coração dele não aguentou. O corpo estava ali, berrando, formigando. Mas ele entrou na onda do Marçal, dessa ideia de que para parar seria demonstrar fraqueza. Recusar aquela atividade seria demonstrar fraqueza. Marçal fala isso muito, que o mundo é dos fortes, que não se pode demonstrar fraqueza. Talvez você já tenha ouvido a frase a sobrevivência do mais apto. Ela foi cunhada por um filósofo inglês do século XIX chamado Herbert Spencer. Muita gente acha que é do naturalista Charles Darwin, não é. Spencer era, por assim dizer, um concorrente do Darwin. E ele interpretava o conceito da evolução natural de uma forma também diferente. Enquanto Darwin falava de um processo muito lento, que tomava milênios ou mais e levava à transformação de espécies inteiras, Spencer acreditava que a evolução natural corria também no nível das sociedades e dos indivíduos. Que umas sociedades eram mais aptas à sobrevivência do que outras, que valia também para pessoas. Hoje sabemos cientificamente que Spencer estava errado. A coisa não funciona no nível da sociedade. Mas a ideia, de certa forma, colou e radicalizou de uma pseudociência para uma pseudofilosofia. Virou um lugar comum da autoajuda mais fuleira. Como se o mais forte fosse o que desse certo. Quem tem mais coragem, quem trabalha mais horas, quem nunca descansa, nunca cede, nunca para. Como se tudo o que a vida tem para nos ensinar pudesse ser resumido a isso. Soma isso tudo e virou uma ideologia política. Vocês reconhecem essa ideologia, não reconhecem? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, quem assina o Meio Premium recebe a super edição de sábado. São 3 artigos sobre temas importantes selecionados, discutidos e apurados cuidadosamente durante a semana. É a nossa revista semanal. Ela pode ser sua também por apenas R$ 9,90 por mês. Uma pechincha, considerando que você ainda leva o Meio Político às quartas, a editoria de economia todos os dias e ainda outras vantagens, tá? Assina o Meio Premium. Esse aqui, esse é o ponto de partida. Enquanto o Spencer estava dizendo que uns sobrevivem porque se adaptam mais às dificuldades que os outros, um conhecido dele estava dizendo algo muito diferente. O problema, essencialmente, está na relação entre duas ideias que estão na base do liberalismo. Uma, evidentemente, é da liberdade. A outra é da competição. Aí se traz para isso a sempre complicada relação entre indivíduo e sociedade, um balanço muito delicado com o qual as democracias estão sempre tendo de lidar, onde para os direitos de um, onde começa dos outros. É importante entender essas ideias porque todos nós vivemos numa democracia liberal. Quando essas ideias elas são mal compreendidas, formamos sociedades cruéis que, no limite, incentivam valores que levam concretamente à morte de pessoas. O conhecido do Spencer, que dizia algo muito diferente, era o filósofo John Stuart Mill. O Mill viu aquele princípio de sociedade industrial com outros olhos.
A miséria, o desespero, as crianças trabalhando até a noite, nada disso tinha a ver com gente mais apta ou menos apta, tinha a ver com oportunidade. O menino que nasce de uma família pobre, em que pai e mãe precisam ralar 15 horas por dia, que não tem acesso à educação e tem de trabalhar antes dos 10, simplesmente não tem a mesma chance de ir longe que o outro menino que nasce numa casa bacana, cheio de atenção dos pais e tutores para toda sorte de aprendizado. A desigualdade naquela Inglaterra do século XIX era selvagem num nível que o Brasil do século XXI pareceria primeiro mundo. E o Mill observou o que talvez devesse ser óbvio. A gente não pode falar que é livre uma pessoa que tem de trabalhar até a exaustão para sobreviver no básico. Uma sociedade só pode garantir liberdade para todos os seus cidadãos se garantir duas coisas. Primeiro, dignidade. Em segundo, igualdade de oportunidades. Ou seja, estamos falando aqui de educação, saúde, segurança, teto, transporte, dignidade. A isso, todo mundo tem de ter acesso. Tanto Mill quanto Spencer eram filósofos da tradição que nós chamamos de liberalismo. Na Inglaterra da virada do século XX, as ideias do Mill se tornaram vitoriosas e um primeiro-ministro inglês criou o sistema público de saúde britânico. Foi David Lloyd George, o último primeiro-ministro do Partido Liberal eleito no país. Depois veio uma sequência de conservadores, mais adiante trabalhistas. Numa sociedade em que as pessoas são livres, haverá sim competição. Competição é inerente à nossa espécie. Nós somos competitivos, mas competição é também cocriação. Se uma empresa faz um celular e vende muito, a outra percebe isso e faz um celular melhor. Houve dois fenômenos aí. Ambas as empresas criaram riqueza. E dois, uma gerou conhecimento e a outra ampliou aquele conhecimento. Vai além disso. Quanto mais gente capacitada na sociedade, quanto mais gente bem alimentada, com o básico da vida garantido, com acesso à educação desde criança, mais gente participa desse processo de criação, de invenção, de construção de conhecimento e riqueza. Charles Darwin estava certo. As espécies mais bem adaptadas sobrevivem, mas ele entendia bastante bem que sobreviver é um esforço coletivo. Isso quer dizer que nós estamos todos juntos nessa, nós, o Homo sapiens, a raça humana que sobrou dentre todas as que existiram, o bicho gente. As ideias do Spencer nunca foram embora. Na maneira mais pusilânime, vira essas aulas dos Pablo Marçal da vida. Quem tem mais coragem, quem trabalha mais horas, quem nunca descansa, quem dá mais de si, olha, isso é bobagem. Se o que faz de nós únicos é a capacidade de criação, de inventividade, a gente já sabe o suficiente sobre como o cérebro funciona para entender, por exemplo, que gente exausta não cria. Sem descansar, sem dormir horas o suficiente, ninguém rende muito. Se ficar com um foco só, num trabalho só, num objetivo só, a gente neutraliza também a capacidade de criação. Precisa ter tempo para conviver com amigos, para curtir filhos, para namorar, para aprender outras coisas que nada tem a ver com trabalho. Precisa ter vida. Na maneira mais nociva, as ideias de Spencer foram sintetizadas na ideologia que a primeira-ministra conservadora Margaret Thatcher propôs ao mundo a partir de 1979. Não há sociedade, ela disse num dos seus discursos mais famosos. Há apenas indivíduos, homens e mulheres e suas famílias. Thatcher quis eliminar a saúde pública inglesa, não conseguiu. A sociedade até votou nela, mas não a ponto de deixar que ela destruísse um dos pedaços do Estado que era percebido como tendo maior valor para todos. Hoje se dá dois nomes para esse braço que escapou do liberalismo. Uns chamam de neoliberalismo, outros de libertarianismo. E é um equívoco de compreensão de como somos. Porque é claro que a sociedade existe. A sociedade não é apenas o conjunto de indivíduos. A sociedade é um conjunto de indivíduos que têm em comum uma língua. Cantigas de ninar que todos os pais cantam para todos os bebês. Brincadeiras que as crianças aprendem uma geração após a outra. Comidas que todos cozinhamos, piadas que todos conhecem, músicas que mexem emocionalmente com todos nós. Momentos da história nos quais coletivamente vamos ao êxtase ou então nos fechamos em luto e que viram memórias que todos compartilhamos. Há muito que faz dos ingleses ingleses, dos angolanos angolanos, de nós brasileiros todos juntos brasileiros. As pessoas que enriquecem numa sociedade, elas enriquecem por sua capacidade individual, sim. Mas enriquecem também porque a sociedade criou uma infraestrutura pela qual aquele enriquecimento foi possível.
Estradas, eletricidade, lojas, ferramentas, educação, moeda corrente, leis que possibilitam contratos, o conjunto de consumidores que acham um produto bom, não importa. É uma rede de coisas, de pessoas e de acordos coletivos sem os quais nenhum crescimento é possível. Sem sociedade ninguém enriquece, e quando enriquece, devolve à sociedade na forma de impostos ou, no caso de quem entende bem como o jogo funciona, muito mais do que impostos. As sociedades que enriquecem mais são aquelas que entendem que essa soma não é zero, que para um ganhar, o outro não tem de perder. Quanto menos gente perde, mais chances há para todos. Quanto mais gente tem dignidade, mais riqueza é produzida. O Bruno acreditou nesse coach, nesse Pablo Marçal. O Marçal, aliás, tentou ser candidato à presidência na eleição do ano passado. Gente como esse sujeito está por aí tentando nos convencer de que somos bárbaros. Spencer ainda está aí, seduzindo quem não conseguiu entender o que Darwin realmente ensinou. A missão de sobreviver é coletiva.